No Arrepiei de hoje você vai conhecer 3 testemunhos arrepiantes vindos das madrugadas dos motoboys. O primeiro é um entregador que entrou em um prédio antigo para deixar uma simples sopa, mas encontrou mais do que um cliente esperando. O segundo, uma corrida na estrada deserta que terminou em uma perseguição fantasmagórica, onde cada farol parecia trazer alguém que já não deveria estar ali. E o terceiro, um pedido que levou um motoboy a descobrir que nem sempre a fome que bate na madrugada é de comida. Prepare-se porque cada ronco do motor, cada freada, cada sombra refletida no asfalto pode carregar um segredo que você nunca imaginou. Feche as portas, apague as luzes e prenda a respiração. A partir de agora, Sarah vai conduzir pelos testemunhos mais sombrios do asfalto noturno. Eu sempre trabalhei melhor quando a cidade fica muda e as luzes dos apartamentos lembram aquários suspensos. Foi por isso que topei o turno da madrugada no aplicativo de entregas. Entre meia-noite e 5, os pedidos mudam de humor: menos salada de tarde, mais sopa, pizza fria, remédio de farmácia com por favor, toque o interfone só uma vez. Aprendi a ler as entrelinhas. Quando o cliente escreve sem pressa, na verdade ele quer pressa. Quando diz pode deixar na portaria, é porque tem medo de abrir a porta. E eu também tinha meus medos, mas todos cabiam no bolso junto com a maquininha de cartão. Medo de cair com a moto na faixa pintada, medo de ser parado em blitz, medo de voltar para casa tão cansado que confundisse a rua de cima com a de baixo. Até a noite em que fui parar naquela escada, com a mochila pingando água e o cheiro de gelo derretido grudado na jaqueta. Saí de casa às 23h38, depois de um banho apressado e um café forte que deixei adoçar com o restinho de doce de leite do pão da tarde. A vizinha do 302, Dona Geni, abriu a porta na mesma hora para pôr a garrafa de lixo seco para fora e me desejou: vai com Deus, meu filho, como se a frase fosse um farol portátil. A rua tinha aquele frio de azulejo molhado, e o vento do corredor do prédio soprava cheiro de sabão de cocô. Desci as escadas pulando 2 degraus por vez, só para sentir o corpo acordar inteiro, e na garagem o barulho oco do portão virou música de abertura. A moto pegou de primeira, graças a uma vela nova que o Zeca colocou na cesta, e a cidade se abriu na minha frente como um corredor de supermercado vazio. Os primeiros pedidos foram fáceis: hambúrguer na Avenida do Contorno, 2 águas túnicas em uma conveniência que nunca fecha, um pote de açaí com granola extra para uma moça que chorava e sorria ao mesmo tempo pelo interfone, voz de quem brigou e fez as pazes com alguém. Parei na Praça das Mangueiras para ajustar a alça da mochila e um cachorro caramelo, desses que escolhem as pessoas, encostou a cabeça no meu joelho. Ele me olhou como quem pergunta se eu tinha algo além de batata frita a oferecer. Rasguei um sachê de ração que carrego por teimosia e ele comeu com uma gratidão silenciosa que nenhum cliente do aplicativo doa no gorjeta opcional. O vento mexia as folhas como se alguém estivesse varrendo a praça sem pressa. Eu pensei na minha mãe, que sempre acorda às 5 para fazer café, e numa frase que o pai dizia quando a rua parecia grande demais: leva o relógio por dentro, o resto aprende a acompanhar. Foi perto da 1h20 que o pedido apareceu. Restaurante Cantina da Viúva, Rua Alvarenga 711, entrega para AM. Itens: sopa de capelete, pão italiano, um saco de gelo pequeno com observação: deixar junto. Eu achei curiosa a combinação, gelo com sopa quente, mas a madrugada é cheia de combinações que não obedecem manual. Cheguei à cantina e encontrei só a cozinheira, Dona Olívia, lavando panelas com um jeito de quem conversa com as tampas. É para a moça do 5C, disse sem que eu perguntasse, e embrulhou a sopa com cuidado extra: 2 camadas de papel alumínio, um recado escrito à caneta: assopra antes. O saco de gelo, transparente, deixava ver os cubos imperfeitos, uns grandes, uns quebrados, como dentes que já morderam muita conversa. Ela sempre pede gelo, comentou a cozinheira, mesmo no frio. Diz que a cabeça esquenta quando a dor vem. Assenti, agradeci e prendi a nota no bolso. A Rua Alvarenga fica numa parte antiga do bairro, onde os postes ainda carregam marcas de pregos de cartazes de festa junina e as calçadas têm raízes de árvores empurrando ladrilhos. Estacionei a moto em frente ao prédio e senti o ar mudar. Ele tinha o gosto metálico que a gente só percebe depois de um corte de papel no dedo. O hall era estreito, com azulejos verdes e um relógio de parede que fazia mais silêncio do que barulho. Apertei o interfone do 5C, e uma voz de mulher,
muito baixa, disse: pode subir, a porta está encostada. O elevador era daqueles que respiram fundo antes de decidir subir. Entrei e me vi, por um instante, refletido num espelho manchado, capacete no braço, jaqueta escura, mochila como uma corcunda. O elevador parou no quinto e abriu com o som de metal que já perdeu o costume de ser novo. O corredor cheirava a desinfetante e a coisas guardadas. À esquerda, a porta do 5A tinha um tapete com a frase "Aqui mora um coração bobo". À direita, o 5B mantinha um vaso de samambaias que invadia o corredor como cabelo de adolescente. No fundo, 5C. A porta, como prometido, estava encostada. Bati de leve com os nós dos dedos. Ninguém respondeu. Empurrei mais um pouco e a fresta virou um desenho torto de luz no chão. Entrega, anunciei, e só então reparei no som que vinha lá de dentro, uma espécie de gotejar insistente, como um relógio que resolveu aprender outro idioma. Entrei um passo, dois, equilibrando a bandeja da sopa com uma mão e o saco de gelo com a outra. A sala era pequena, com um sofá bege de tecido gasto, uma estante com alguns poucos livros e uma TV desligada refletindo o retângulo da janela. O senhor pode deixar na mesa, disse a voz, agora à minha esquerda. Virei e vi uma mulher sentada numa cadeira de encosto alto. Tinha cabelo preso num coque que pedia descanso e olhos que mediam a distância de tudo. O quarto estava semi-escuro, a janela aberta para uma noite sem vento. Desculpa a porta encostada, ela falou, meu interfone não tem trava e eu não gosto de fazer barulho à noite. Coloquei a sopa na mesa, tentei sorrir de um jeito respeitoso e puxei o saco de gelo de um lado pro outro, sem saber se devia entregá-lo ali ou na cozinha. Pode por aqui do meu lado, ela disse, e estendeu a mão com unhas curtas e um anel simples. Eu me chamo Ana. Eu disse meu nome como quem deixa um bilhete. Obrigado por vir esta hora. É quando a dor anda pela casa. Eu ia responder imagina, é meu trabalho, quando percebi que a cadeira diante dela estava ocupada por um casaco masculino, de lã grossa, apoiado como se alguém tivesse deixado com pressa. Um chapéu de feltro repousava sobre ele e, no chão, ao lado, um par de sapatos com lama seca. Antes que eu perguntasse, ela adivinhou, meu pai costumava vir aqui a essa hora, quando a dor da cabeça dele não deixava ele dormir. Ele sentava aí, falava muito pouco e escutava o prédio. Dizia que cada cano carrega uma conversa, cada janela tem um suspiro, e que o relógio do hall engole o resto, para a gente conseguir continuar no dia seguinte. Ela sorriu sem mostrar os dentes e apontou para a sopa. A Olivia ainda escreve recado no papel alumínio? Assenti. Ela fazia o mesmo pro meu pai. Ele assoprava antes. Eu guardo o hábito de quem foi embora para o hábito não ir embora junto. A conversa teria acabado ali, numa gentileza de madrugada, se não fosse o som que veio do corredor, passos devagar, compassados, parando diante de cada porta como se conferissem números invisíveis. A mulher não olhou para mim, apenas para a janela. É o zelador? Perguntei, sem saber por que baixei a voz. Não, ela disse, e o anão a veio sem drama, como quem responde é quarta-feira. É meu pai. Ele voltou a aprender o prédio quando a dor retornou. Eu ri por dentro, uma risada que não vê motivo para existir e, mesmo assim, existe por nervo. Eu levo a sopa até a cozinha para você, arrisquei, só para dar à minha mão alguma tarefa. Não precisa. Ela pegou a colher, assoprou sem pressa, e eu vi que a borda da panela trêmula no papel refletia uma lâmpada que não era a da sala. Os passos pararam atrás de mim, do outro lado da porta. O saco de gelo, dentro da sacola, mudou de som, como se alguém tivesse arrumado os cubos por ordem alfabética. A fechadura fez o clique pequeno de quem só quer lembrar que existe. Voltei o corpo devagar, como quem tenta não estragar o sonho dos outros, e olhei para o vão da porta. Por um segundo, tive certeza de que havia sombra do lado de fora, aquela sombra que tem peso e memória. Ele costuma entrar? Perguntei, e senti vergonha da pergunta no instante em que ela saiu. Não mais, ela disse, depois que o relógio do hall travou no mesmo 5, ele entendeu que era hora de sentar. Ela pousou a colher, pegou um cubo de gelo com a ponta dos dedos e encostou na têmpora direita,
como quem encosta um beijo. Você poderia, por favor, levar essa garrafa vazia e encher no filtro da entrada? O filtro do corredor sempre deixa a água com gosto de metal, e essa aqui fica boa. Eu fico com medo de levantar rápido. Peguei a garrafa, agradecido pela missão, e saí. O corredor estava igual a ele mesmo, só que um pouco mais despenteado. O 5B agora tinha um pano de prato pendurado na maçaneta, e o 5 aparecia dormir com os olhos abertos. O hall do elevador, no canto, abrigava o relógio de parede que eu já tinha notado na chegada. Ele marcava 5 em ponto, com uma insistência calma. O filtro ficava ao lado do elevador, preso na parede com abraçadeiras, e tinha um copo plástico pendurado por um barbante. Enchi a garrafa sem derramar, como se isso provasse algo a alguém, e foi então que o elevador resolveu descer sozinho, embora ninguém tivesse chamado. A luz do interior se acendeu, os cabos rangiram, e, por 3 andares, o barulho foi de respiração de gente que se recompõe. A porta do elevador abriu no térreo e, do mesmo jeito, subiu. Parou no quarto, no quinto. Quando o metal cansado cedeu, vi, no canto do chão, uma sombrinha azul fechada, pingando linhas que se organizavam em círculo como se soubessem de coreografia. Eu olhei para o relógio outra vez, ainda travado no 5, e lembrei da cozinheira dizendo gelo, mesmo no frio. Voltei para o 5C com a garrafa como quem volta com vela acesa. A mulher ainda estava na cadeira, a sopa pela metade, o casaco no outro assento, os sapatos no chão. Obrigada, ela disse, pegando a garrafa com ambas as mãos. Ele deve ir embora logo. Quando sente o prédio mais quieto, ele respeita. Eu disse, claro, como quem diz Nintendo. A porta bateu um suspiro por dentro, e eu me vi olhando o número do apartamento como quem olha o nome de alguém que demorou a ser lembrado. Desci. No hall, notei pela primeira vez uma foto antiga, em preto e branco, pousada sobre o aparador, sem moldura, só encostada na parede. 3 pessoas em frente ao prédio, um homem de paletó, uma mulher de vestido e um rapaz mais novo, com boné de brim. O homem segurava uma sombrinha fechada, e, por um capricho da revelação, a água da calçada brilhava como espelho. Ele gira a chave 2 vezes, sempre, disse uma voz atrás de mim. Virei e dei de cara com o porteiro, ou algo como porteiro, um homem magro de cabelo muito penteado. Quem? Perguntei depois de demorar para lembrar que a pergunta existia. O pai dela. Quando vinha. Girava 2 vezes, corrigia o relógio com a palma da mão e subia de escada. Eu quis rir do detalhe da palma da mão, mas o riso não encontrou espaço. O relógio travou, observei. Ele respondeu, tem horas que não querem ser repetidas. Voltei para a rua com a mochila mais leve e o corpo mais pesado. O caramelo ainda estava na praça, agora deitado, com as orelhas atentas como radares de mosquito. Sentei no banco e fiquei ali 2 minutos. O aplicativo vibrou no bolso, oferecendo 3 rotas possíveis, e escolhi a mais longa, só para deixar o corpo adivinhar o resto. Passei a madrugada levando coisas quentes para quem sentia frio e coisas geladas para quem tinha febre no rosto. Entreguei copos de plástico que fariam falta no lixo depois. Devolvi troco de 20 centavos que ampliam o horário do ônibus de volta. E, por mais que eu tentasse, aquela imagem da sombrinha azul no chão do elevador, pingando círculos perfeitos, voltava toda vez que eu parava num semáforo. Quase às 5, quando o céu decide se vai amanhecer mesmo, o aplicativo ofereceu uma retirada no mesmo restaurante. Sopa de capelete, pão italiano, saco de gelo, AM. Respirei fundo e aceitei como quem acende uma vela sabendo que ela pode queimar o dedo. Na cantina, Dona Olivia me olhou com a cara de alguém que já sabe o final da história e mesmo assim quer ouvir. Mais uma da Ana, disse, sem pergunta. Diz para ela que essa é a última da noite. O corpo também precisa de silêncio. Peguei o pacote, repeti o caminho, parei no mesmo posto de gasolina para calibrar um pneu que não precisava, estiquei a luva como quem ajeita a memória, e entrei no prédio. O relógio no hall, ainda 5. O elevador subiu mais rápido que da primeira vez, como quem aprende. No quinto, o corredor cheirava a pão aquecido.
A porta do 5C estava fechada, agora. Toquei o interfone e a mesma voz, muito baixa, disse: "Pode deixar na porta." Eu agradeço. Coloquei a sopa no capacho, com o bilhete da cozinheira apontado para cima, e só então reparei que o pano de prato do 5B tinha sumido e a samambaia parecia ter perdido um pouco de verde. Não é que estivesse mais escuro, era outra coisa, como quando a gente volta de viagem e encontra o quarto com um pedaço de ausência que não sabe onde estava antes. Eu ia descer quando ouvi, pela primeira vez, o relógio bater. 5 toques, nítidos, sem pressa, que atravessaram os canos, as janelas, o elevador, o filtro de água, e vieram parar na minha garganta. Não eram 5 horas. Eram 5 de alguma coisa que eu não sabia dizer, mas o prédio sabia. O elevador desceu sozinho e, no térreo, senti vontade de olhar de novo a foto no aparador. Alguém a tinha virado ao contrário, deixando à vista um verso com uma frase a lápis: "Assopra antes." Montei na moto e decidi que aquele seria o último pedido da noite, mesmo que o aplicativo insistisse em transformar meu corpo numa seta. No caminho, parei na Praça das Mangueiras para ver se o caramelo queria outro sachê. Ele não estava lá. Só um brinquedo de criança esquecido, um carrinho vermelho com adesivo de Nossa Senhora desbotado no para-brisa. O tipo de detalhe que a madrugada gosta de me dar para eu não saber o que fazer. Voltei para casa com a sensação de que alguém tinha girado 2 vezes a chave do dia. Em frente à minha garagem, Dona Geni varria as folhas do corredor antes das 6, um hábito que não fecha com nenhum manual de saúde. "E então, meu filho?" ela perguntou, sem me olhar. "A cidade ainda está de pé?" Eu disse que sim. Ela levantou os olhos como quem confere o céu por motivos dela. "Ainda bem", respondeu. "Mas, se um dia você ouvir um relógio batendo 5 quando não for 5, assopra antes." Eu ri, porque era a única coisa possível. Abri o portão, guardei a moto, subi as escadas com o capacete na mão. Antes de entrar, encostei a testa na porta e ouvi. O corredor respirava, como sempre. Mas, lá longe, bem longe, num pedaço de cano que não me pertence, um som de gelo reajustando de lugar fazia aquela música sem melodia que só quem já esperou alguém na madrugada reconhece. Deitei antes do sol descontar minha ousadia e dormi com a impressão de que o prédio da Rua Alvarenga tinha aprendido meu nome, mesmo que eu não morasse lá. E que, daqui a alguns dias, quando a memória do cheiro de sopa e do saco de gelo tivesse virado pó, eu voltaria naquela escada, sem pedido no aplicativo, só para checar se o 5 ainda guardava o descanso de alguém. Eu trabalho de madrugada porque a cidade fica mais simples quando dorme. As luzes fecham as lojas como quem fecha as pálpebras, os ônibus passam mais vazios, e o barulho que sobra é o do meu motor subindo marcha na Paulista, descendo as bolsas, cortando vento no minhocão quando ainda não tem cone. O aplicativo pisca na tela do celular como coração ansioso, e eu aprendi a reconhecer o tipo de pedido só de olhar a distância entre os pontos: pizza que vai esfriar, remédio de farmácia com pressa, marmita que saiu tarde, comida de cachorro com nome chique, e, às vezes, o pedido que ninguém devia fazer depois das 2. Eu aceito quase tudo, porque o aluguel não espera explicação. Naquela noite, a previsão era de garoa. Eu saí de casa com a jaqueta corta-vento, a mochila seca, os dedos já sabendo onde fica cada freio como se os dedos tivessem memória própria. Tinha dormido pouco, mas café resolve muita coisa, menos o que aconteceu depois. O primeiro pedido veio do Bom Retiro para Santa Cecília. 2 ex-filhas e uma cocona. Subi a Augusta pela faixa da direita, asfalto liso de chuva recente, e entreguei para um cara de moletom que falou: "Valeu, irmão", sem olhar nos meus olhos, do jeito de quem sabe que a madrugada é uma estrada sem acostamento. Voltei para a moto, a tela acendeu de novo: "Entrega especial, endereço confirmado pelo cliente." O PIN pisava num ponto em Higienópolis, mas com uma particularidade que eu nunca tinha visto: instruções do cliente, buzinar 2 vezes, aguardar perto do portão lateral, não falar com o porteiro. Achei frescura de prédio rico. Aceitei. O valor estava bom, com adicional por horário e por chuva. Fui. No caminho,
A garoa engrossou só o suficiente para redesenhar a cidade. As vitrines viraram espelhos, os prédios, sombras que respiram, e o farol vermelho tem, de madrugada, um tempo que não existe de manhã. Parei na frente do prédio indicado, um edifício antigo com porte cochère, jardineiro dormindo no banco de cimento, uma luz amarela acesa numa janela alta, como se alguém lesse cartas antigas. Buzinei 2 vezes, obediente. Nada. O porteiro levantou a cabeça, e eu desviei o olhar por reflexo, lembrando das instruções. Esperei. A campainha do meu celular vibrou antes do aplicativo, era uma ligação sem número, só, desconhecido. Atendi. Uma voz de mulher, calma demais, perguntou se eu já estava no portão lateral. Eu disse que sim, que buzinei. Ela pediu para eu aguardar 5 badaladas. Eu ri sem som, sem entender. O prédio ao lado, com uma torre de relógio que eu nunca tinha notado, bateu as horas, mas não era hora cheia. Primeiro 1, depois 2, depois 3, e eu contei até 5, mesmo aquilo parecendo brincadeira sem graça. Na quinta, o portão lateral abriu sozinho, com o barulho de ferro que prende ar por anos e empurra de uma vez. Entrei. O corredor do jardim tinha cheiro de terra molhada e caroços de fruta, e as pedras no chão guardavam pegadas que não eram minhas. Uma luz de presença acendeu na medida do meu passo, como se me convidasse a andar e, ao mesmo tempo, medisse a minha hesitação. A voz do telefone continuou na linha, em silêncio, como se respirasse comigo. Parei diante da porta do serviço, a mesma das entregas de sempre, e toquei a campainha. A porta abriu um palmo. Eu disse boa noite, entrega, e um braço magro, cheio de pulseirinhas, esticou de dentro, pegou a sacola e desapareceu. A porta bateu, o trinco correu, e minha tela marcou pedido entregue. Antes que eu virasse para sair, a porta abriu de novo, e a mesma mão botou no chão um copo de água, copo de vidro pesado, desses de avó. Obrigada, disse uma voz que parecia mais nova do que o braço, e a porta fechou outra vez. Não bebi a água. Saí. O portão lateral já estava aberto, como se nunca tivesse fechado. O porteiro me olhou sem olhar, aquele profissionalismo de quem salva conflitos deixando para depois. Na esquina, o aplicativo tocou de novo. O mesmo endereço, o mesmo valor, pedido duplicado por erro do sistema. Eu podia recusar, mas a chuva fria no pescoço e a sensação de que não valia a pena discutir com o destino me deixaram aceitar. Voltei para a lanchonete, peguei outra sacola, bebi um gole do café ruim que o balconista chama de forte para convencer a si mesmo, e voltei ao prédio. Buzinei 2 vezes, a torre bateu 3, eu esperei às 5 e o portão abriu com a mesma obediência. A porta do serviço já estava entreaberta, e, quando falei entrega, a mão magra hesitou um segundo antes de puxar a sacola. Desculpa, disse a voz, eu marquei errado a quantidade. Eu disse que tudo bem, que a madrugada é feita de errinhos que a gente perdoa porque não tem ninguém por perto para testemunhar. A mão colocou no chão outro copo de vidro, igual ao primeiro. Eu disse obrigado, por educação, peguei os copos com nojo de mim e coloquei no degrau do portão, porque minha mãe me deu educação, mas a rua me deu desconfiança. Na terceira vez eu quis recusar. O aplicativo insistiu. Pedido extra com taxa de chuva, vale a pena. Eu ia sozinho, molhado, frio, contando notas na cabeça que eu nem tinha recebido. Aceitei. A torre bateu 1, 2, 3, 4, 5 antes mesmo que eu chegasse, e o portão abriu como se já me esperasse. A porta do serviço não abriu. Esperei. Bati de leve. Nada. Liguei. A voz atendeu, agora mais baixa. Desculpa, é o último. Eu prometo. É que, eu não consigo descer. Eu perguntei se ela estava sozinha. O silêncio demorou o tempo de uma sala grande com vários sofás. Sim, ela disse, e a palavra saiu fraca como a fumaça que sobe de um fósforo quase apagando. Eu disse que tudo bem, que eu estava ali para isso, e a porta abriu rápida, como se tivesse lembrado do dever. A mão puxou o saco, derrubou uma das pulseiras, uma miçanga rolou até encostar no meu tênis.
A voz disse obrigada bem perto, e eu ouvi, não ouvi, senti uma respiração do outro lado, uma respiração que não era dela. Saí antes que meu corpo decidisse sair sem mim. O aplicativo marcou pedido finalizado e, em seguida, sem eu tocar em nada, apareceu bônus por recorrência. Do nada. Um presentinho. Eu devia estar feliz, mas prefiro quando o dinheiro vem com motivo. Fui embora com pressa, e a pressa, à noite, é um animal que a gente alimenta sem precisar. No caminho, peguei um sinal vermelho na Angélica e parei. O semáforo refletia em poças que pareciam olhos abertos. Um carro passou devagar, música baixa de rádio de taxista antigo. No retrovisor, juro que vi a imagem de mim mesmo sem o capacete, com o rosto mais pálido do que eu lembrava. Pesquei forte e o mundo voltou para a normalidade que a gente combina. Toquei o acelerador quando abriu, me prometi não aceitar mais pedidos estranhos naquela noite, e o aplicativo riu de mim com um plim seco: solicitação, pacote pequeno, sem contato, retirar no portão lateral. Eu devia recusar. Aceitei. Voltei pela mesma rua, agora com a sensação de que a cidade estava menor, como se fosse uma maquete que alguém guardou em caixa. O portão estava aberto sem as 5 badaladas. O porteiro dormia, ou fingia. Entrei. A porta do serviço estava fechada. Toquei a campainha, nada. Bati leve, ouvi um arranhar de móveis, passos pequenos como de gente pisando nos próprios pés para caber em um lugar menor do que deveria. Deixa aí, disse a voz, atrás da madeira. Eu pego. Mas eu não tinha nada para deixar. Qual é o pacote? Perguntei. O que você já trouxe? Eu olhei, por reflexo, para trás, para o portão, para a chuva. Os copos, ela sussurrou. Eu não posso sair enquanto ele estiver no corredor. O corredor estava vazio. Ou parecia. O ar tinha o cheiro de gente molhada e tapete velho. Deixei os copos no chão, arrumei em cima da borracha do tapete como quem arruma oferenda, e dei 2 passos para trás. A porta abriu um palmo, a mão veio rápida, puxou os copos, a porta bateu, e um som baixo, grave, veio de dentro, como se a casa engolisse ar. Desci as escadas com o pressentimento empurrando minha nuca. No portão, o porteiro dormia ou fingia. Eu ia ligar a moto quando o telefone tocou. Não volte mais, disse a voz, sem entonação. Eu agradeço. Mas não volte. Tentei perguntar o nome. A ligação caiu. O aplicativo travou e, por um segundo, a tela ficou preta. Quando acendeu, o histórico mostrava os 4 pedidos, e uma observação que eu não lembrava de ter visto. Cliente, apartamento 201, observação. Não tocar campainha do principal, evento recente, luto. Suspirei, o coração batendo no lugar errado do peito. Saí. Na esquina, a torre bateu 1, 2, 3, 4, 5 de novo, embora já não fosse hora de nada. No retrovisor, o reflexo do portão lateral tremeu, como se alguém tivesse passado rápido de dentro para fora. A moto falhou na primeira marcha. Ajeitei a mistura de gasolina com ansiedade e fui. O próximo pedido era fácil, um yakisoba para um hotel perto, e eu quase aceitei com pressa. Mas, na tela, ao lado do mapa, apareceu por um instante o nome do cliente anterior, Marina, 201. Eu conhecia esse nome sem querer, e de um jeito que não gostei. Lembrei do bilhete no auditório 1107 uns meses antes, do crachavinho, do UTM, escrito à mão. Sacudi a cabeça para espantar conexões que não pertencem à noite do motoboy. Aceitei o yakisoba. Entreguei. Sem novidades. O recepcionista assinou com letra arredondada recebido, e eu me senti grato por letras arredondadas que não dizem nada além do que precisam. Passei no posto para abastecer. O frentista me conhecia, me chamou de campeão do jeito de sempre, jogou conversa fora sobre o Palmeiras e o preço do diesel. Enquanto ele enchia, eu olhei para o vidro da loja de conveniência e vi, refletido, o portão lateral de novo. Não fazia sentido. Virei o corpo, era só o freezer de picolé.
Eu ir sozinho por hábito de quem se defende do absurdo com ironia barata. Peguei um drops de menta, a moça do caixa me deu boa madrugada que soou como oração. Saí. Meu celular vibrou, o mesmo número silencioso ligando. Atendi com raiva. A voz estava diferente, mais baixa, mais longe. Ele não gosta quando agradeço, disse. Mas eu preciso agradecer. Eu disse que estava tudo certo, que eu não ia voltar, que era só dizer boa noite e deixar o domingo chegar. Ela pediu, do nada, desculpa por ter feito você contar as badaladas. Eu disse que não tem problema. Ela falou, é que eu sempre me perco nas horas. A ligação caiu como se tivesse caído uma cortina num palco que eu nunca vi. Voltei para casa quando a cidade começou a parecer normal de novo, com gente levando pão na sacola de pano e cachorro arrastando o dono para a esquina. Dormi mal, sonhei que o portão abria sozinho e a minha moto entrava sem mim. Acordei suando, prometi não aceitar entrega com instrução esquisita por um tempo. Mas promessa é uma coisa que a gente faz acordado e esquece quando o aplicativo toca fácil. Na noite seguinte, eu estava na rua e de novo o primeiro pedido era dali, e de novo as 5 badaladas, e de novo a mão magra com pulseiras, sem uma, agora. Recusei. O aplicativo insistiu com valor maior. Recusei. O aplicativo apagou o pedido. Senti um alívio que não vale nada em dinheiro. Fiz 3 corridas limpas, sem história, um yakisoba, uma sopa, uma marmita de frango grelhado que chegou fria e a mulher me olhou com raiva como se eu tivesse gelado o mundo. Eu pedi desculpa com a sinceridade que se dá a quem usa pijama enquanto a gente molha o tênis. E então, às 3h17, quando eu já ia encostar a moto para um último café no posto, a tela ficou preta de novo. Acendeu com uma mensagem que não vinha do app, obrigada por não voltar. Sem número, sem assinatura. Logo em seguida, caiu um crédito no meu saldo, valor pequeno, R$ 8,40, gorjeta manual. E uma observação que apareceu e sumiu rápido, você contou certo. Eu guardei o celular no bolso da jaqueta como quem guarda um segredo num lugar sem zíper. Fui para casa com a cidade amanhecendo, e o café do posto ainda na boca. Nos dias seguintes, aceitei entregas por toda a cidade, evitando o bairro daquele prédio. Ainda assim, às vezes, quando eu passava em ruas com portões laterais, minhas mãos lembravam de puxar o freio de leve. As 5 batidas de relógio apareciam em lugares improváveis, o apito do trem, o pingar do bebedouro na padaria, as mensagens do grupo de motoboys do bairro vindo uma atrás da outra. Passei a ouvir obrigada em vozes que não eram dela. Ou então era. No meu caderno, onde eu anotava placas difíceis e clientes com mania de pagar com moedas de 50, escrevi uma frase que me dava um pouco de paz: a gente entrega para que alguém não precise sair. E, algumas madrugadas, isso é também a definição de oração. Semana passada a chuva voltou, a cidade lavada, e, parado num farol comprido demais, eu olhei para o prédio que ficava 2 quadras à frente. A torre bateu 4, depois uma, depois outra, como se tentasse aprender um novo jeito de contar. Abaixei a viseira, soltei a embreagem, mudei de assunto com o motor. Eu não voltei ao portão lateral. E, mesmo assim, às vezes, quando o aplicativo faz plim e o endereço é longe, meu coração sobe para o lugar errado, e eu conto até 5 sem perceber, só para ter certeza de que ainda sei a hora em que a cidade me pede para ser um pouco mais cuidadoso que o normal. Nesses instantes, eu sei que a mão magra e as pulseiras estão em algum lugar do mundo, fora das instruções do aplicativo, e que algumas portas se abrem com badaladas que ninguém mais ouve. Eu sigo. Entrego. Espero o verde. E vou. Eu faço rota entre cidades pequenas porque, na estrada, a cabeça respira melhor do que nos corredores apertados da capital. Levo pacotes que parecem todos iguais, peças de computador para lan house que insistem em existir, remédios que chegam atrasados por causa de nota fiscal, presentes de aniversário comprados pela internet em cima da hora, coisas que cabem em caixas parda e carregam a pressa dos outros. Minha moto não é nova,
mas meu ouvido conhece cada barulho dela como quem sabe de cor a risada dos filhos. Saio sempre às 18 horas, porque gosto de pegar a primeira meia hora do pôr do sol no retrovisor. Depois, quando escurece, o mundo vira duas faixas de luz e sombra, e a faixa que me interessa é a minha. Aquela noite começou comum, tanque pela metade, trechos alternando asfalto bom e remendo, a rádio empegando do nada uma pregação e logo depois sumindo numa chiadeira de estrela distante. A previsão falava em neblina leve na serra. Eu já fiz aquele caminho umas 200 vezes, sei onde o asfalto cede um palmo, onde tem polícia escondida, onde o posto fecha mais cedo. Na última cidade, eu peguei um pacote pequeno, mais pesado, embrulhado com fita de tecido. O dono da lojinha de importados assinou o comprovante com mão trêmula e disse: "Dá para entregar hoje?" E eu disse: "Se a estrada deixar." Ele olhou por cima do meu ombro e respondeu: "Melhor não parar no mirante." Eu ri, sem entender, e ele fez o sinal da cruz. Só isso. Peguei a alça de acesso para a serra e a neblina chegou como alguém que entra na sala sem bater, de uma vez, preenchendo o espaço, mexendo na temperatura. O cheiro de eucalipto ficou mais forte, e os insetos começaram a bater na viseira num ritmo que lembrava a chuva fraca. Liguei o farol alto só nas curvas cerradas, baixei nas retas, e fui. No quilômetros 48, tem uma placa velha, amassada, indicando um mirante que, de dia, enche de turista para tirar foto fingindo que não tem medo de altura. De noite, é só um recuo com um banco de madeira e latinhas amassadas. O dono da loja tinha dito para eu não parar no mirante. Não parei. Mas a estrada me parou. Na curva seguinte, a moto engasgou como se tivesse engolido ar grosso demais. Reduzi, segurei a embreagem, dei uma acelerada de insistência. Voltou. Mais 2 quilômetros, e uma luz no painel piscou. Combustão pobre. Estranho, porque eu abasteço sempre no mesmo posto para não brincar de estatística com gasolina. Continuei. A rádio envoltou do nada, pegou o final de uma música sertaneja antiga, e, antes que o locutor falasse qualquer coisa, entrou um chiado acompanhado de vozes muito baixas, como se muita gente falasse ao mesmo tempo atrás de uma porta. Desliguei. Eu respeito as coincidências, mas não converso com elas se posso evitar. No quilômetro 52, vi, pelo canto do olho, as luzes do mirante pela direita, mas não tem luz no mirante. Olhei, rápido demais para chamar de olhar, duas lâmpadas amarelas, fracas, como de poste velho. E uma sombra de gente sentada no banco. Virei a cabeça de volta para a pista, o coração batendo alto como se quisesse passar o retrovisor. Continuei. O GPS marcou tempo estimado, 24 minutos. 3 curvas depois, o GPS marcou tempo estimado, 24 minutos de novo. Ri de nervoso, a internet falha e o celular mente, eu sei. Mais 2 curvas, 24 minutos. O painel acusou autonomia, 90 quilômetros, e, logo em seguida, 88 quilômetros, 86 quilômetros, como se a estrada custasse mais gasolina do que a física permite. Eu falei alto, como quem briga com um amigo de infância, ou, para com isso. A moto, solidária, ronronou normal. O cheiro de eucalipto ficou mais doce. No quilômetro 57, um vulto cruzou a pista atrás de mim, na contramão. Não era animal. Era altura de gente, mas mais largo, sem os movimentos de ombro e braço que a gente reconhece. Eu não olhei. Aprendi cedo que o olhar chama. Abaixei a cabeça e segui. O GPS repetiu 24 minutos. A autonomia baixou para 80 quilômetros. Fiz conta de cabeça, não fechava. Na próxima curva, uma placa refleta mostrou mirante, 500 metros, aquele mesmo recuo com banco e latas amassadas. O dono da loja tinha dito para eu não parar no mirante. Foi exatamente por isso que, quando vi as duas luzes amarelas de novo, eu parei. Não foi coragem. Foi necessidade, como quando você abre a geladeira e encontra uma resposta estarreada qualquer. Encostei, deixei a moto ligada para não me sentir sozinho, e fui até o banco. Não tinha ninguém sentado.
As duas luzes eram vagalumes parados, presos no galho de um arbusto como enfeite de festa que alguém esqueceu de levar. Piscaram ao mesmo tempo, depois apagaram. Sentei. O banco estava morno, ou então era minha mão que tremia. O vale lá embaixo não aparecia, a neblina engoliu a paisagem e me devolveu o silêncio. Foi quando ouvi passos atrás, no cascalho. Vagarosos. Como de gente que não tem pressa. Eu me virei devagar e vi um homem de roupa de chuva, capuz cobrindo a testa, cara de quem rodou muito. Tá indo pra onde? Ele perguntou. Eu disse o nome da cidade. Ainda faltam uns 24 minutos, ele respondeu. Eu ri, nervoso. O senhor é desses que gosta de ironia? Tentei brincar. Ele não riu. Você passou por aqui quantas vezes hoje? Eu disse uma, e ele balançou a cabeça, como quem prefere receber outra resposta. Cuidado com o que repete sem perceber, ele falou, e olhou para minha moto como quem olha para um cachorro que sempre volta para o mesmo lugar do quintal. Não deixe a estrada fazer do seu caminho um hábito. Eu disse que precisava ir, que o pacote tinha hora. Tem nada que tenha hora aqui, ele respondeu, com uma paz que me irritou. Virei, voltei para a moto, e quando olhei para trás, o homem não estava. Senti um frio que não era do tempo. Montei, engatei, acelerei, e fui. A pista parecia a mesma, mas as placas vinham em ordem diferente. Uma indicava um nome de rua que eu conheço, Rua no meio da serra. Outra anunciava um posto que fechou há anos. O rádio enligou sozinho e tocou o final da mesma música sertaneja antiga. E, entre uma estrofe e outra, apareceu a voz do mesmo locutor, mas agora com atraso, como fita que mastiga. Seguimos, com o boletim de estradas. Desliguei o rádio. Nesse momento, vi pelo retrovisor uma luz única atrás de mim, não carro, não moto, uma luz só, redonda, alta. Pensei que fosse caminhão sem farol baixo, e encostei um pouco para a direita. A luz não me alcançava. Só acompanhava, mantendo distância, como alguém que não quer te ultrapassar nem deixar você ir sozinho. Continuei. O GPS marcou autonomia, 74 quilômetros. O vale sem vale seguia à esquerda. O cheiro de eucalipto ficou mais forte, mas agora com um fundo de ferrugem, como ferramentas guardadas por muito tempo. No quilômetro 61, ouvi, misturado com o barulho do motor, um sussurro como de gente falando dentro de capacete. Eu ajustei a tira no queixo, toque, e o sussurro parou. Tirei a mão do guidão, o sussurro voltou. Foquei no centro da pista. Foi aí que vi a mesma placa do mirante. E o mesmo recuo. E o mesmo banco. E as duas luzes amarelas. Parecia que a estrada estava me dando volta. Parei de novo, mais irritado do que com medo. Tá bom. Eu parei. E agora? O vento mexeu nas folhas como quem mexe no cabelo de uma criança. A luz amarela, que devia ser vagalume, ficou firme demais para ser bicho. Aos poucos, deu para ver que não eram duas luzes, era um par de olhos de vidro, de óculos, refletindo o farol da moto. O banco estava vazio. Os olhos, não. Eles se mexeram um palmo para a esquerda, como se alguém os tivesse ajustado melhor no rosto. Você esqueceu a entrega, disse uma voz que não vinha de lugar nenhum. Eu não parei aqui antes, eu respondi, mas a frase soou fraca até para mim. Esqueceu a entrega, repetiu a voz, agora com tom de aviso mais do que de queixa. A estrada não gosta quando você não cumpre. Eu pensei em gritar que entrega, mas o pacote na minha mochila respondeu sozinho, ele estava gelado. Peguei. Pesado, como sempre. Abri uma ponta da fita de tecido. Dentro, não havia nada. Vazio. Um vazio pesado. Não sei explicar. Fechei de novo sem entender o que fechei. Voltei para a moto, liguei, e uma decisão nasceu do medo. Eu ia dar meia volta e voltar para a cidade anterior. Se o caminho vira loop, corta o loop. A moto topou.
A luz atrás acompanhou. Na primeira curva, o GPS recalculou. Tempo estimado: 24 minutos. Ri de novo, sem humor continuei. A luz atrás se aproximou, uma, duas, três vezes, e cada vez que eu olhava no retrovisor, ela estava onde não devia estar. Na quarta vez, a luz não estava atrás. Estava dentro do retrovisor, como se o espelho refletisse outra estrada. A que estava no espelho era reta, com árvores baixas, e o meu capacete não aparecia. Eu comecei a falar sozinho, dessas coisas que a gente diz para ocupar o medo: vai, 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 vai. A moto respondeu com obediência. O aparelho de rádio, desligado, emitiu um ruído baixo, e uma voz lá do fundo, a mesma do locutor mastigado, avisou: atenção, motorista, evite parar no mirante. Bati no rádio. Voltou ao silêncio. Foi então que, no acostamento, vi um rapaz de capacete na mão, jaqueta molhada, sinalizando com o braço. Senti o reflexo do humano mais antigo de todos: parar. Encostei, abri a viseira, e ele sorriu aliviado. Valeu, irmão. Tô sem bateria e perdi minha turma. Eu disse para ele subir, que eu dava carona até o próximo posto. Ele hesitou, olhou para o mirante, e falou: só até o recuo. O mirante? Eu perguntei, irritado. Ele assentiu. Subiu. O peso dele na garupa estava certo, não foi desses pesos que não combinam com a gravidade. Fomos em silêncio por uns 200 metros. Você roda o trecho há muito? Ele perguntou, e eu respondi que sim, que as idas e vindas pagavam a feira, que a moto era boa. Cuidado com o que repete sem perceber, ele disse. A frase caiu no meu capacete como se alguém tivesse batido com a mão. Virei a curva, e o recuo apareceu. Paramos. Ele desceu, me agradeceu muito, botou o capacete de novo e disse: eu sempre espero aqui. Espera o quê? Perguntei. A próxima volta, ele respondeu, e andou para trás, sumindo numa neblina que, ali, tinha densidade de parede. Na cidade, quando finalmente cheguei, o posto 24 horas estava com as bombas cobertas por lona. O frentista dormia num banco de madeira, e eu não quis acordar ninguém. Estacionei em frente a uma lanchonete que fecha cedo e senti a perna direita tremer por insistência, aquela tremedeira que motoboy conhece e que dá vergonha de admitir. Abri o pacote de novo, no banco, para provar a mim mesmo que havia algo de concreto além do medo. Nada. O vazio pesado. Fechei. No balanço da luminária da lanchonete, discerni uma folha de papel grudada por umidade no fundo da caixa. Puxei com cuidado. Era uma nota fiscal molhada, de 3 anos atrás, para entrega no Mirante, sem endereço, sem CEP, só Mirante quilômetro 52, 17 horas. O destinatário tinha um nome comum e a caneta alguém escrevera: não chegou. A caneta escorreu a tinta como se chorasse. Guardei a nota. Joguei o resto da caixa na lixeira. E só então o celular pegou o sinal e descarregou de uma vez mensagens do aplicativo: entrega atrasada, cliente cancelou, taxa negativa aplicada, entre em contato com o suporte. Eu ri. Eu seria capaz de apanhar de algoritmo. Na manhã seguinte, voltei pelo mesmo caminho, sol alto, serra com outra cara, ônibus com gente e cheirinho de freio usado, caminhoneiro buzinando educado, e o mirante com família tirando foto e vendedor de milho que apareceu do nada. Parei. Olhei o banco. Normal. Sem latas amassadas. Sem luzes fixas. O rapaz de capacete não estava, claro. O homem de capa de chuva não estava, óbvio. A estrada de dia tem a audácia de chamar a noite de exagerada. Sentei 2 minutos, porque aprendi que a estrada pede rituais para te reconhecer de volta. No encosto do banco, alguém tinha riscado com objeto pontudo: eu espero. A madeira cicatrizou o risco, escureceu. Levantei devagar, dei 2 passos, voltei, como quem confere uma porta trancada. A estrada abaixou o vento, por um segundo, como quem presta atenção. De tarde, no depósito, o chefe veio com uma conversa de meta e conduta.
Disse que meu atraso gerou reclamação e que cliente assim nunca mais. Eu assenti com um cuidado que nem eu sabia que tinha. Ele me perguntou se eu tinha algo a declarar. Tive vontade de contar a história toda, com o rapaz de capacete, o homem de capa, a rádio que engole sílabas. Contei apenas que faltou sinal. Ele suspirou. Sinal sempre falta quando a gente precisa, falou, apertando a caneta como quem aperta uma lembrança para ver se dói. Assinei onde ele mostrou. Voltei para a moto, minha companheira que não pergunta mais do que deve. Peguei o caderno e anotei: não parar no mirante às 17 horas, se parar, não olhar para o banco antes de ouvir. Parece ridículo. Tem sido útil. Desde então, sigo fazendo o trecho. Algumas noites, tudo flui, vento certo, rádio mudo, GPS obediente, autonomia que sobe quando a descida é generosa, e o mirante só como palavra numa placa que brilha e passa. Outras, a estrada encurta de um jeito que alonga o medo, e a autonomia baixa com pressa e o GPS insiste em 24 minutos, e eu aprendi a cantarolar pedaços de música que não me pertencem, só para que a minha voz ocupe o lugar do chiado. E, de vez em quando chego perto do quilômetro 52 e a neblina faz o favor de parecer cortina, eu digo baixo, dentro do capacete, uma frase que não é reza, mas funciona como não repetir sem perceber. Até hoje, não parei mais no mirante. Não porque eu não possa, mas porque eu já entendi que algumas entregas não são para o destino, são para o caminho. E o caminho, quando decide te ensinar alguma coisa, cobra em parcelas pequenas que vencem sempre às 17 horas. Se um dia você cruzar por mim na estrada, sou de jaqueta surrada, moto com um adesivo de Nossa Senhora que minha mãe colou, e me vir passando reto por um recuo com um banco e duas luzes amarelas que piscam sem estar ligadas, saiba, não é teimosia. É memória. Eu sigo, você segue, e a serra, atrás de nós, arruma a própria neblina como quem penteia o cabelo antes da foto. E, em algum lugar que não cabe no mapa, um rapaz de capacete sem bateria deve estar levantando a mão, não para pedir carona, mas para dizer: vai. Eu vou. E assim terminam os testemunhos desta noite, histórias vividas por motoboys que enfrentam não apenas o trânsito e a pressa, mas também o desconhecido que espreita nas madrugadas. Se você sentiu o frio na espinha, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Arrepiei temos vídeos novos todos os dias, sempre trazendo relatos capazes de roubar o seu sono. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que não teria coragem de rodar sozinho na madrugada. E lembre-se, quando as ruas parecerem desertas demais, talvez você não esteja realmente sozinho. Boa noite, e até amanhã.